Eduardo era milionário, mas passava todo o Natal sozinho na mansão vazia, olhando os fogos pela janela. Até que sua empregada Mariana perguntou: "Quer jantar na minha casa?" Ele não imaginava que esse convite mudaria sua vida para sempre. A mansão estava silenciosa. Um silêncio pesado, do tipo que não traz paz, mas inquietação. Eduardo Almeida estava parado diante da janela panorâmica da sala, observando os fogos de artifício explodirem no céu. Luzes coloridas rasgavam a escuridão da noite de Natal, mas dentro dele, tudo permanecia cinza. Ele ajustou o relógio de ouro no pulso, um presente que dera a si mesmo, assim como o terno italiano impecável que vestia, assim como tudo ao seu redor, comprado, conquistado, acumulado, mas vazio de significado. Do lado de fora, a cidade celebrava. Famílias se abraçavam, crianças corriam pelas ruas, risadas ecoavam de casas iluminadas. Eduardo podia ver tudo isso de sua fortaleza de vidro e mármore. Podia ver, mas não participar. Nunca participar. Ele pegou o copo de uísque na mesinha lateral e tomou um gole lento. O líquido queimou a garganta, mas não aqueceu o vazio no peito. Quanto custava aquela garrafa? Não lembrava. Não importava. Dinheiro era algo que ele tinha de sobra. Companhia, por outro lado. O som de passos suaves no corredor quebrou o silêncio. Eduardo nem precisou virar para saber quem era. Mariana Costa, sua empregada doméstica, estava terminando de arrumar a cozinha. Sempre dedicada, sempre pontual, sempre ali. "Senhor Eduardo", ela disse com voz gentil, parando na entrada da sala. "Já terminei tudo. Vou me despedir." Eduardo acenou com a cabeça, sem tirar os olhos da janela. "Bom, aproveite o feriado com sua família." Houve uma pausa, um silêncio diferente. Eduardo sentiu o peso do olhar dela. Conhecia aquele olhar. Era o mesmo que via no espelho quando ousava se encarar por tempo demais. Piedade. "O senhor vai ficar bem?" A pergunta veio carregada de preocupação genuína. Eduardo finalmente virou. Mariana estava ali, com seu avental dobrado sobre o braço, os olhos escuros cheios de uma compaixão que ele não pedia, mas que ela oferecia de qualquer forma. "Vou ficar ótimo", ele respondeu, forçando um sorriso que não enganava ninguém. "Tenho uma garrafa excelente, uma casa confortável e silêncio. Tudo o que um homem precisa." Mariana deu 2 passos à frente, hesitante, como alguém prestes a atravessar uma linha invisível que separava patrão e empregada. "Com todo respeito, senhor, isso não é tudo o que um homem precisa." Eduardo arqueou uma sobrancelha. Não estava acostumado a ser contrariado. "Ah, não? E o que mais eu precisaria? Companhia, família, alguém para dividir as coisas boas e ruins da vida." Mariana apertou o avental entre as mãos. Ninguém deveria passar o Natal sozinho. Eduardo soltou uma risada seca. "Estou acostumado, Mariana. Já são quantos anos assim? 5? 6? Perdi a conta. Isso não torna certo." A firmeza na voz dela o surpreendeu. Mariana respirou fundo, como quem toma coragem para algo arriscado. "Senhor Eduardo, eu sei que não é da minha conta, mas... o senhor gostaria de jantar na minha casa?" O tempo congelou. Eduardo piscou, certo de que havia entendido errado. "O quê?" "Meus filhos prepararam uma ceia. É simples, nada comparado ao que o senhor está acostumado, mas..." Ela sorriu com timidez. "Tem muito amor nela. E sempre tem espaço para mais um." Eduardo ficou sem palavras. Quando foi a última vez que alguém o convidou para alguma coisa? Quando foi a última vez que alguém quis sua presença? Não seu dinheiro, não seus contatos, mas apenas ele? Não lembrava. Por quê? A pergunta saiu quase como um sussurro. "Por que você faria isso por mim?" Mariana deu de ombros, mas seus olhos brilhavam com sinceridade. "Porque nos últimos 5 anos, eu vi o senhor trabalhar todos os dias, conquistar tudo o que quis, mas nunca vi o senhor realmente feliz. E porque acredito que todo mundo merece sentir o que é ter uma família, mesmo que seja só por uma noite." Eduardo sentiu algo estranho no peito, uma sensação esquecida, vulnerabilidade. Ele odiava aquilo. Vulnerabilidade era fraqueza, e fraqueza não construía impérios. "Eu não quero ser um peso", ele disse, erguendo suas defesas. "O senhor não seria.
Seria um presente. Mariana sorriu de um jeito que desarmar qualquer argumento. Sofia e Gabriel vão adorar conhecer o patrão da mamãe. Eles sempre perguntam sobre o senhor. Eduardo olhou para o copo de uísque em sua mão. Depois para a garrafa cara na mesinha. Para a sala imensa e vazia. Para os fogos do lado de fora que explodiam sem plateia. Ele podia ficar. Podia se afundar no sofá de couro italiano. Beber até adormecer e acordar no dia seguinte como se fosse apenas mais uma segunda-feira qualquer. Podia continuar sendo o Eduardo Almeida que todo mundo conhecia. Bem-sucedido, autossuficiente, impenetrável. Ou, tudo bem. Ele ouviu sua própria voz dizer, eu aceito. O rosto de Mariana se iluminou como os fogos lá fora. Sério? Ah, senhor Eduardo, o senhor não vai se arrepender. Minha casa é humilde, mas garanto que... Mariana, Eduardo a interrompeu, e pela primeira vez em anos, seu sorriso foi genuíno. Pare de se desculpar. Se você está me convidando é porque acha que vale a pena. E eu confio no seu julgamento. Mariana piscou surpresa. Em 5 anos trabalhando para ele, aquela era provavelmente a coisa mais gentil que Eduardo havia dito. Vamos então? Ela perguntou, ainda processando a surpresa. Eduardo olhou ao redor mais uma vez. A mansão que custou milhões. Os móveis que vieram da Europa. A arte nas paredes que especialistas avaliaram como investimento sólido. Tudo perfeito. Tudo caro. Tudo absolutamente sem vida. Vamos, ele confirmou, deixando o copo sobre a mesa. 20 minutos depois, Eduardo estava no banco do passageiro do carro modesto de Mariana, atravessando a cidade em direção ao bairro de Vila Esperança. As ruas mudavam à medida que se afastavam do centro nobre. As casas ficavam menores, mais próximas umas das outras. As luzes de Natal eram simples, feitas de pisca-piscas baratos, mas havia algo nelas que as luzes caras da sua mansão não tinham. Alegria genuína. Estamos chegando, Mariana anunciou virando em uma rua de paralelepípedo. Eduardo olhou pela janela. Crianças corriam pela rua com lanternas improvisadas. Vizinhos conversavam nas calçadas. Música vazava pelas janelas abertas. Era um mundo completamente diferente do seu. Mariana estacionou em frente a uma casa pequena, pintada de branco, com um jardim minúsculo na frente. A porta estava enfeitada com uma guirlanda feita de papel colorido. Através da janela, Eduardo podia ver sombras se movendo, ouvir vozes animadas. Ele desceu do carro e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo que não era solidão. Sentiu ansiedade, expectativa, nervosismo. Sentiu-se vivo. Mariana tocou a campainha. Uma melodia simples e alegre. A porta se abriu quase imediatamente. Uma menina de olhos brilhantes apareceu. Devia ter uns 12 anos, cabelos presos em um rabo de cavalo, sorriso enorme no rosto. Mamãe! Ela gritou se jogando nos braços de Mariana. Então seus olhos encontraram Eduardo. Oh, boa noite, senhor. Sofia, esse é o senhor Eduardo, meu patrão. Mariana apresentou. Senhor Eduardo, essa é minha filha, Sofia. Antes que Eduardo pudesse responder, um menino menor apareceu correndo, quase tropeçando nos próprios pés. O patrão da senhora veio de verdade? Gabriel tinha uns 9 anos e olhava para Eduardo como se ele fosse algum tipo de celebridade. Nossa! Entre, entre! A gente fez tudo especial hoje. E antes que Eduardo Almeida, CEO da Almeida Tech Solutions, homem que comandava reuniões com centenas de funcionários sem pestanejar, pudesse processar o que estava acontecendo. Ele foi puxado pela mão por um menino empolgado para dentro de uma casa que custava menos que o seu carro, mas que estava prestes a ensinar a ele o que realmente significava ter riqueza. Eduardo mal teve tempo de registrar os detalhes da sala antes de ser arrastado para dentro. A casa era minúscula comparada à sua mansão, mas havia algo nela que o deixou imediatamente desconfortável. Calor humano. Senta aqui, senta aqui! Gabriel puxou uma cadeira da pequena mesa de jantar com entusiasmo. Essa é a melhor cadeira, a gente guardou para o senhor. Eduardo sentou, sentindo-se estranhamente grande demais naquele espaço. A mesa de madeira simples estava posta com pratos desemparelhados, guardanapos de papel com desenhos natalinos e copos de vidro comum. Nada combinava.
Nada era sofisticado. E ainda assim, havia uma harmonia ali que sua mesa de jantar de mogno nunca teve. Senhor Eduardo, Sofia apareceu carregando uma jarra com cuidado. Fiz suco de maracujá. É natural, não é de caixinha. Espero que goste. Ela serviu o copo com tanta concentração que Eduardo percebeu. Aquilo era importante para ela. Não era apenas suco. Era orgulho. Era querer impressionar. Obrigado, Sofia, ele disse, tomando um gole. Era azedo demais, com grumos de polpa, nada refinado. Está delicioso. O sorriso que iluminou o rosto da menina valeu mais que qualquer vinho importado que ele já havia provado. Mariana surgiu da cozinha carregando uma travessa. Espero que esteja com fome, Sr. Eduardo. Não é nada extravagante, mas fizemos com carinho. Eduardo olhou para a comida. Arroz branco, feijão, um frango assado simples, farofa, salada de alface e tomate. Uma ceia comum. O tipo de refeição que ele nem se dignaria a olhar em restaurantes. Mas quando todos se sentaram à mesa e Gabriel esticou as mãos para cada lado, esperando que os outros fizessem o mesmo, Eduardo entendeu que estava prestes a participar de algo que não fazia há décadas. A gente sempre dá as mãos antes de comer, Gabriel explicou, olhando para Eduardo com expectativa. Eduardo hesitou. Quando foi a última vez que segurou a mão de alguém? Lentamente, ele estendeu as mãos. Sofia pegou uma, Mariana a outra. As mãos delas eram pequenas, calejadas, quentes. Obrigado por essa noite. Mariana começou, fechando os olhos. Por termos comida na mesa, um teto sobre nossas cabeças e pela companhia de quem amamos. E obrigado por trazer alguém especial para compartilhar isso conosco hoje. Que todos se sintam em casa, sempre. Amém. Gabriel e Sofia disseram em uníssono. Eduardo não disse nada. Não conseguia. Havia um nó na garganta que o impedia de falar. A refeição começou com animação. Gabriel falava sem parar sobre a escola, sobre os amigos, sobre um jogo de futebol que queria ganhar no próximo aniversário. Sofia era mais quieta, mas seus olhos brilhavam toda vez que alguém a incluía na conversa. E o senhor Eduardo? Gabriel perguntou de boca cheia. O senhor tem filhos? O silêncio que se seguiu foi pesado. Gabriel, Mariana repreendeu suavemente. Não seja intrometido. Tudo bem, Eduardo disse, a voz saindo mais rouca que pretendia. Não, Gabriel, não tenho filhos. Não tenho ninguém, na verdade. Sofia parou de comer, olhando para ele com aqueles olhos grandes e compreensivos. O senhor fica sozinho o tempo todo? Eduardo assentiu. A maior parte do tempo, sim. Mas o senhor é rico, Gabriel exclamou como se aquilo fosse incompatível com solidão. Dá para comprar tudo. Gabriel! Mariana disse mais firmemente agora. Ele está certo, Eduardo interrompeu, surpreendendo a todos. Eu posso comprar tudo, menos as coisas que realmente importam. O silêncio desta vez não era desconfortável, era reflexivo. Sofia empurrou o prato levemente para o lado e puxou algo debaixo da cadeira. Um caderno velho, com as bordas amassadas e páginas manchadas. Posso mostrar uma coisa para o senhor? Ela perguntou timidamente. Eduardo acenou que sim, curioso. Sofia abriu o caderno e Eduardo sentiu o ar faltar em seus pulmões. As páginas estavam repletas de desenhos. Não rabiscos infantis, mas arte de verdade. Paisagens detalhadas, retratos expressivos, naturezas mortas com sombreamento perfeito. Cada traço demonstrava talento natural, sensibilidade artística, técnica autodidata impressionante. Sofia. Eduardo pegou o caderno com cuidado, virando as páginas lentamente. Quem te ensinou a desenhar assim? A menina encolheu os ombros. Ninguém. Eu só desenho. Sempre desenhei. Vejo algo bonito e quero colocar no papel. Eduardo parou em um desenho específico. Um retrato de Mariana sorrindo, tão realista que parecia uma fotografia. Os olhos da mulher no desenho tinham vida, história, força. Isso é extraordinário, ele disse, e não era bajulação. Era avaliação profissional. Eduardo tinha coleções de arte em sua empresa, conhecia talento quando via. Você tem um dom raro, Sofia. O rosto da menina ficou vermelho. A professora na escola disse a mesma coisa. Ela falou que eu devia fazer aulas em uma escola de arte de verdade,
com professores de verdade. Sofia fechou o caderno suavemente. Mas essas escolas custam muito caro. A mamãe já trabalha demais só pra gente ter o que precisa. Eduardo olhou para Mariana, que desviou o olhar rapidamente, mas não antes dele ver a dor ali. A dor de uma mãe que sabia que seu filho tinha asas, mas não tinha como ajudá-la a voar. Um dia eu vou conseguir, Sofia continuou, com uma determinação que surpreendeu Eduardo. Vou trabalhar, juntar dinheiro e estudar. Pode demorar, mas vai acontecer. Gabriel deu uma risada. A Sofia desenha até dormindo. Às vezes eu acordo e ela tá desenhando com a lanterna debaixo do cobertor. Gabriel! Sofia ficou ainda mais vermelha. É verdade. E sabe o que ela mais desenha ultimamente? Gabriel virou para Eduardo com empolgação. Ela fica desenhando pessoas diferentes, em situações diferentes. Diz que quer aprender a desenhar emoções. Eduardo olhou para Sofia novamente. A menina estava mortificada com a exposição, mas havia algo em seus olhos. Paixão, propósito. Aquele brilho que ele tinha perdido há tanto tempo que mal se lembrava de como era ter. Emoções são a parte mais difícil, Eduardo disse pensativamente. Qualquer um pode aprender técnica, mas capturar o que uma pessoa está sentindo de verdade, isso é arte. Os olhos de Sofia se arregalaram. O senhor entende de arte? Um pouco. Minha empresa tem uma coleção. Compramos obras para decorar os escritórios. Eduardo fez uma pausa. Mas confesso que nunca prestei muita atenção nelas. Para mim sempre foram investimentos. Isso é triste, Sofia disse com a honestidade brutal das crianças. Arte não deveria ser só investimento. Deveria fazer as pessoas sentirem coisas. Eduardo piscou, surpreso. Em uma frase simples, uma menina de 12 anos havia resumido tudo o que estava errado com a forma como ele vivia. Transformar tudo em números, em lucro, em transações. Você está certa, ele admitiu. Está completamente certa. Mariana se levantou, começando a recolher os pratos. Alguém quer sobremesa? Fiz pudim de leite. Eu! Gabriel gritou, pulando da cadeira. Enquanto Mariana e Gabriel iam para a cozinha, Sofia ficou olhando para Eduardo. Havia algo que ela queria dizer, mas estava hesitando. Pode perguntar, Eduardo encorajou. O senhor é feliz? A pergunta veio baixinho, quase um sussurro. Eduardo ficou paralisado. Ninguém nunca havia lhe perguntado isso. Ninguém nunca se importou o suficiente para perguntar. Ele começou, depois parou. Poderia mentir. Poderia dar a resposta automática que dava quando revistas de negócios perguntavam sobre sucesso e realização. Mas olhando para aqueles olhos jovens, honestos, cheios de genuína preocupação, ele não conseguiu. Não, ele admitiu. Não sou. Sofia assentiu lentamente, como se aquilo fizesse sentido para ela. A mamãe diz que dinheiro não compra felicidade. Mas eu acho que todo mundo precisa descobrir isso do seu próprio jeito. Sua mãe é muito sábia, Eduardo disse. Ela é a melhor pessoa que eu conheço, Sofia falou com convicção absoluta. Ela trabalha muito, está sempre cansada, mas nunca reclama. E sabe o que ela sempre diz? Que vale a pena, porque a gente é o motivo dela acordar todo dia. Eduardo sentiu aquele nó na garganta voltar. O senhor tem um motivo? Sofia perguntou. A pergunta ficou suspensa no ar. Eduardo abriu a boca para responder, mas percebeu que não tinha resposta. Naquele momento, Gabriel voltou correndo com tigelas de pudim, quebrando a tensão do momento. Mariana veio logo atrás, sorrindo. Espero que gostem. É receita da minha avó. Eles comeram a sobremesa entre risadas e histórias. Gabriel contou piadas ruins que os fez rir mais pela empolgação dele do que pelas piadas em si. Sofia mostrou mais desenhos. Mariana compartilhou memórias de natais passados. E Eduardo percebeu algo extraordinário. Pela primeira vez em anos, ele não estava pensando em trabalho. Não estava checando o celular. Não estava planejando a próxima reunião ou a próxima aquisição. Ele estava apenas presente. Quando a noite começou a chegar ao fim, Eduardo se viu sem querer ir embora, sem querer voltar para a mansão vazia. Mas Mariana olhou o relógio e disse: está ficando tarde. As crianças precisam dormir. Eduardo se levantou relutante. Obrigado, por tudo.
Vocês não fazem ideia do presente que me deram hoje. Mariana sorriu, tocando o braço dele gentilmente. A porta está sempre aberta, Sr. Eduardo. Sempre. Quando Eduardo estava saindo, Sofia correu até ele e segurou sua mão. Sr. Eduardo, ela disse, olhando para cima com seriedade. O senhor não precisa ficar sozinho. Pode voltar quando quiser. A gente gosta de você. E ali, naquele corredor minúsculo de uma casa simples, Eduardo Almeida, o homem que comandava uma empresa multimilionária, que fechava contratos de milhões sem pestanejar, que nunca demonstrava fraqueza, sentiu uma lágrima escorrer pelo rosto. Porque alguém gostava dele. Não do seu dinheiro, não das suas conexões, apenas dele. Eduardo não conseguiu dormir. Deitado na cama king size de sua suíte, olhando para o teto alto, ele revivia cada momento daquela noite. O sorriso de Gabriel, a sabedoria inesperada de Sofia, o calor das mãos de Mariana durante a oração. E aquela pergunta que não saía da sua cabeça. O senhor é feliz? Ele se levantou às 5 da manhã, algo que nunca fazia em feriados. Preparou café, ele mesmo, sem esperar por Mariana, e sentou-se no escritório. Mas pela primeira vez em décadas, não abriu o laptop para checar e-mails. Em vez disso, ficou olhando pela janela, vendo a cidade despertar. Quando Mariana chegou algumas horas depois, encontrou Eduardo no mesmo lugar, perdido em pensamentos. Bom dia, Sr. Eduardo, ela disse, surpresa de vê-lo acordado. Tudo bem? O senhor parece diferente. Eduardo virou para ela. E Mariana viu algo em seus olhos que nunca tinha visto antes. Determinação misturada com algo que parecia medo. Mariana, preciso te fazer uma pergunta, ele disse, a voz mais séria que o normal. E preciso que seja completamente honesta comigo. Mariana colocou a bolsa de lado, preocupada. Claro, senhor. Sofia, Eduardo pausou, escolhendo as palavras com cuidado. Aquele talento dela é real, não é? Não estou exagerando? Mariana sorriu com tristeza. É muito real. Até a diretora da escola já veio conversar comigo. Disse que Sofia tem potencial para ser uma artista profissional, se tiver as oportunidades certas. E ela não tem, Eduardo completou. Não por enquanto, Mariana corrigiu, levantando o queixo com orgulho. Mas vamos conseguir. Um dia. Eduardo ficou em silêncio por um longo momento. Então fez algo que surpreendeu ambos. Ele admitiu sua verdade. Eu quero ajudar, ele disse. Mas ontem à noite, quando ofereci, você deixou claro que não quer caridade. Então me diga, como? Como eu ajudo sem ofender? Como eu faço a diferença sem fazer parecer que estou comprando? Não sei. Absolvição. Mariana o encarou vendo pela primeira vez não o patrão rico e distante, mas um homem genuinamente perdido. O senhor realmente quer saber? Ela perguntou. Mais do que qualquer coisa. Mariana sentou-se na cadeira em frente a ele, algo que nunca tinha feito antes. Era um gesto de igual para igual. Sofia não precisa que o senhor pague as coisas por ela, Mariana começou. Ela precisa de oportunidades para mostrar o que sabe fazer. Ela precisa de portas que se abram, não de esmolas. O senhor entende a diferença? Eduardo assentiu lentamente. Acho que sim. Você está dizendo que dinheiro não é a resposta. Dinheiro nunca é a resposta completa, Mariana disse gentilmente. Conexões são, oportunidades são, acreditar em alguém é. Eduardo ficou olhando para ela, processando. Então, algo aconteceu. Ele sorriu. Um sorriso genuíno, não o sorriso corporativo que usava em reuniões. Você poderia ter sido uma ótima consultora de negócios, ele disse. Eu era professora, Mariana revelou. E Eduardo percebeu que ela nunca tinha contado isso antes. Antes de tudo mudar. Ensinava literatura em uma escola estadual. Adorava. Por que parou? O rosto de Mariana se fechou levemente. A vida cobra escolhas. Eu fiz as minhas. Eduardo entendeu que não era hora de pressionar. Em vez disso, ele mudou de assunto. Posso te pedir um favor? Ele perguntou. Depende do favor, Mariana respondeu cautelosa. Você poderia trazer Sofia aqui? Hoje à tarde? Quero mostrar algo a ela. Não vou dar nada, não vou prometer nada. Só quero mostrar. Mariana estudou o rosto dele, procurando segundas intenções. Não encontrou nenhuma. Tudo bem,
Ela concordou. Mas, Sr. Eduardo, ela é uma criança. Por favor, não crie esperanças que não pode cumprir. Não vou, Eduardo prometeu. Eu só preciso tentar algo diferente. 3 horas depois, Sofia estava na mansão de Eduardo, olhando ao redor com olhos arregalados. É tão grande, ela sussurrou para a mãe. Dá para colocar nossa casa inteira dentro da sala. Eduardo apareceu vindo de um corredor. Sofia, obrigado por vir. Tem algo que quero te mostrar. Vem comigo? Ele a levou até um corredor que Sofia não tinha visto na noite anterior. As paredes estavam cobertas de quadros, pinturas abstratas, retratos clássicos, paisagens modernas. Cada uma provavelmente valia mais que a casa de Mariana. Uau! Sofia suspirou, parando em frente a cada quadro, estudando cada pincelada. Você gosta? Eduardo perguntou. São lindas, Sofia disse. Mas Eduardo percebeu hesitação na voz dela. Mas, ele instigou. Sofia mordeu o lábio. Mas, elas não falam comigo. São bonitas, são técnicas, mas não sinto nada olhando para elas. É como se fossem vazias. Eduardo soltou uma risada surpresa. Você acabou de resumir exatamente o que eu sinto. Gastei milhões nessas obras, e nenhuma delas me faz sentir 1/10 do que senti olhando seus desenhos ontem. Os olhos de Sofia se encheram de lágrimas. Ninguém nunca tinha valorizado sua arte daquela forma. Eduardo a levou até o escritório. Sobre a mesa havia materiais de arte profissionais, lápis de qualidade, papéis especiais, canetas de desenho, aquarelas. Antes que você ou sua mãe digam não, Eduardo levantou a mão. Isso não é um presente, é um teste. Sofia inclinou a cabeça confusa. Um teste? Quero que você faça algo para mim, Eduardo explicou. Quero que você desenhe o que vê nesta mansão. Não os objetos, não as coisas caras, mas o que você sente aqui. Pode ser o que quiser. E quando terminar, quero que me mostre. Aí vamos conversar sobre o próximo passo. Próximo passo? Sofia ecoou. Se seu desenho me fizer sentir algo, Eduardo disse, eu vou provar que existe um caminho para você. Não vou dar esse caminho. Você vai ter que caminhar. Mas vou mostrar que ele existe. Sofia olhou para a mãe, que assentiu encorajadoramente. Pode demorar, Sofia avisou. Não tenho pressa, Eduardo disse. E pela primeira vez em sua vida, aquilo era verdade. 2 horas depois, Sofia chamou Eduardo de volta ao escritório. Mariana estava ao lado dela, os olhos vermelhos. Terminei, Sofia disse com voz trêmula. Eduardo se aproximou e olhou para o papel. O que ele viu o deixou sem ar. Não era a mansão. Não eram os quadros caros ou os móveis de luxo. Era ele. Eduardo sentado sozinho na sala, olhando pela janela. Mas Sofia tinha capturado algo que nenhuma fotografia jamais poderia. A solidão absoluta. No desenho, Eduardo parecia pequeno, diminuído pela imensidão vazia ao seu redor. A técnica era perfeita, mas era a emoção que destroçava o coração. No canto inferior, Sofia tinha escrito uma frase. A casa mais cara do mundo, sem ninguém para chamar de lar. Eduardo sentiu suas mãos tremerem. Ele se virou para não deixar que vissem as lágrimas, mas era tarde demais. Desculpa, Sofia disse rapidamente, pensando que tinha feito algo errado. Eu não queria deixar o senhor triste, eu só... Não, Eduardo interrompeu, sua voz embargada. Não se desculpe, isso é a coisa mais verdadeira que alguém já criou sobre mim. Ele respirou fundo, recuperando a compostura, e virou para Sofia. Você passou no teste, ele disse. Mais que isso, você me mostrou algo que eu precisava ver. E agora? Sofia perguntou hesitante. Eduardo pegou o celular. Agora eu faço algumas ligações. Não vou prometer nada ainda, mas conheço pessoas. Pessoas que dirigem escolas de arte, que organizam exposições comunitárias, que procuram talentos jovens. E vou apresentar você a elas. Não como um favor a mim, mas como uma artista que merece ser vista. Senhor Eduardo, Mariana começou emocionada. Não estou dando nada, Eduardo reforçou. Estou abrindo portas. Sofia ainda vai ter que entrar por elas. Vai ter que trabalhar, vai ter que provar seu valor. Mas pelo menos ela vai ter a chance de tentar.
Sofia correu e abraçou Eduardo com força. Gabriel tinha feito isso na noite anterior, mas aquilo era diferente. Era gratidão profunda. Era esperança renascendo. E quando Eduardo retribuiu o abraço, algo dentro dele se quebrou e se reconstruiu ao mesmo tempo. Mariana se aproximou, tocando o ombro de Eduardo. O senhor é um homem bom. Só precisava lembrar disso. Não sou bom, Eduardo confessou. Ainda não, mas estou tentando aprender. Naquela noite, depois que Mariana e Sofia foram embora, Eduardo ficou sozinho no escritório, olhando o desenho. Ao lado dele, seu reflexo na janela escura. Duas versões de si mesmo, o que era e o que poderia ser. Ele pegou o telefone e começou a digitar mensagens. Para curadores de arte, para diretores de escolas, para contatos que não usava há anos. Mas no meio do processo, ele parou. Porque percebeu algo que o aterrorizou e libertou ao mesmo tempo. Ele não estava fazendo aquilo por Sofia, estava fazendo por si mesmo. Estava fazendo porque pela primeira vez em décadas, tinha encontrado um propósito que não tinha preço. Uma razão para acordar que não estava em planilhas ou contas bancárias. E isso mudava tudo. 3 semanas se passaram desde aquele dia. Eduardo tinha feito exatamente o que prometeu. Abriu portas. Ligou para Beatriz Campos, curadora de uma galeria comunitária que estava sempre procurando novos talentos. Apresentou Sofia por videochamada, mostrou os desenhos. Beatriz ficou impressionada. Ela tem algo raro, disse. Técnica pode ser ensinada, mas sensibilidade, isso a gente nasce com. Eduardo também conseguiu uma bolsa parcial em uma escola de arte aos sábados. Não era completa. Mariana ainda teria que pagar uma parte, mas era possível, era real. Ele estava animado para contar a notícia. Tinha até ensaiado como falar para não parecer que estava se gabando. Queria que Mariana visse que ele tinha entendido. Oportunidades, não caridade. Quando ela chegou para trabalhar naquela manhã, Eduardo a chamou imediatamente para o escritório. Mariana, consegui, ele disse, sorrindo de uma forma que ela nunca tinha visto. A galeria comunitária quer expor 3 desenhos da Sofia no próximo mês. E tem mais. Consegui uma bolsa de estudos parcial para ela em uma escola de arte. Você vai precisar pagar apenas 30% do valor. É incrível, não é? Mas o rosto de Mariana não refletia alegria. Estava tenso, preocupado. Senhor Eduardo, ela disse com voz controlada. Posso falar com sinceridade? O sorriso de Eduardo vacilou. Claro. O senhor está indo rápido demais. Mariana respirou fundo. Sofia tem 12 anos. Ela mal teve tempo de processar tudo isso. E agora o senhor já está organizando exposições, matrículas, sem nem perguntar o que ela quer. Eduardo piscou, confuso. Mas eu pensei que era isso que vocês queriam. Uma chance para o talento dela. Uma chance, sim. Mariana concordou. Mas não uma pressão. O senhor entende a diferença? Não. Eduardo admitiu, sentindo frustração crescer. Estou tentando ajudar. Fiz tudo o que você pediu. Abri portas. Criei oportunidades. E agora está dizendo que estou errado? Não está errado, Mariana disse gentilmente, mas com firmeza. Está apressado. O senhor está tentando consertar em 3 semanas algo que levou anos para construir. Mas a vida não funciona assim. Eduardo se levantou, começando a andar de um lado para o outro. Então o que você quer que eu faça? Que eu ignore o talento dela? Que eu deixe escorregar pelas mãos? Quero que o senhor escute ela, Mariana disse, elevando a voz pela primeira vez. Sofia está assustada, senhor Eduardo. Ontem ela chorou a noite inteira porque está com medo de decepcionar o senhor. Está com medo de não ser boa o suficiente. O senhor transformou o sonho dela em algo que a apavora. As palavras caíram como um peso no peito de Eduardo. Eu não quis, ele começou, mas não conseguiu terminar. Eu sei que não quis. Mariana suavizou o tom. Mas o senhor está fazendo exatamente o que faz no trabalho, pegando um problema e resolvendo da forma mais rápida e eficiente possível. Só que Sofia não é um problema. Ela é uma criança, e crianças precisam de tempo. Eduardo sentou pesadamente na cadeira. Eu estraguei tudo. Não estragou, Mariana disse, sentando-se também. Mas precisa diminuir o ritmo, deixar que ela respire, deixar que ela descubra o que quer,
não o que o senhor acha que ela deveria querer. Houve um longo silêncio. Eduardo olhou pela janela, vendo a cidade lá embaixo. Tantas pessoas, tantas vidas, e ele ainda não tinha aprendido a entender nenhuma delas direito. Você já pensou? Mariana disse baixinho. Por que o senhor está fazendo tudo isso? Eduardo virou para ela. O quê? Por Sofia. Por nós. Por que o senhor está tão investido nisso? Ela inclinou a cabeça. Não estou julgando. Só estou perguntando. Eduardo abriu a boca para responder, mas percebeu que não tinha uma resposta pronta. Eu quero ajudar, ele disse finalmente. Mas por quê? Mariana insistiu. O senhor tem centenas de funcionários. Nunca se interessou pela vida pessoal de nenhum deles. Por que agora? Por que nós? A pergunta perfurou algo profundo em Eduardo. Ele se pegou pensando naquela noite de Natal, no desenho de Sofia, na pergunta dela. O senhor é feliz? Porque vocês me fizeram sentir algo. Ele admitiu, a voz trêmula. Pela primeira vez em anos, vocês me fizeram sentir que eu importo. Não meu dinheiro, não minha empresa. Eu quero retribuir isso. Mariana sorriu com tristeza. Senhor Eduardo, o senhor não pode usar a gente para preencher o vazio da sua vida. As palavras foram como um soco. É isso que estou fazendo? Eduardo perguntou, genuinamente chocado. Acho que sim, Mariana disse honestamente. E eu entendo. Eu entendo porque reconheço. Quando perdi meu marido, eu me joguei no trabalho, nas crianças, em tudo que pudesse me fazer sentir útil. Porque se eu estava ocupada, não precisava encarar a dor. Eduardo ficou em silêncio, processando. Mas uma hora, Mariana continuou, eu tive que parar e perguntar, estou fazendo isso por eles ou por mim? Estou sendo a mãe que eles precisam ou a mãe que eu preciso ser para não me sentir vazia? E qual era a resposta? Eduardo perguntou. As duas coisas, Mariana disse. E tudo bem. A gente pode fazer algo por razões egoístas e altruístas ao mesmo tempo, mas precisa ser honesto sobre isso, especialmente com a gente mesmo. Eduardo apoiou os cotovelos na mesa, cobrindo o rosto com as mãos. Eu não sei como fazer isso. Não sei como ser melhor. Ninguém sabe no começo, Mariana disse gentilmente. Mas começa com ouvir. De verdade. Não ouvir para responder, mas ouvir para entender. Eduardo levantou o olhar. Sofia está realmente assustada? Está. Ela admira o senhor. Não quer desapontá-lo. E essa pressão está tirando a alegria do desenho dela. Eduardo sentiu seu coração apertar. Eu fiz exatamente o que meu pai fez comigo. Mariana esperou, percebendo que Eduardo precisava falar. Meu pai era como eu. Eduardo disse lentamente. Bem-sucedido, focado, sempre empurrando. Eu nunca fui bom o suficiente para ele. Nunca rápido o suficiente. Passei a vida inteira tentando provar meu valor, e quando finalmente consegui, ele já tinha partido. E percebeu que nunca importou, porque ele nunca me viu. Só viu o que eu poderia ser. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto dele agora. E eu jurei que nunca seria assim. Eduardo continuou. Que se algum dia tivesse a chance de impactar a vida de alguém, eu faria diferente. Mas aqui estou, repetindo os mesmos erros. Mariana se levantou e, quebrando todas as barreiras entre patrão e empregada, colocou a mão no ombro dele. Mas o senhor está fazendo diferente, ela disse. Porque está percebendo, está escutando, está disposto a mudar. Seu pai fez isso? Eduardo balançou a cabeça. Então o senhor já é diferente, Mariana disse. Só precisa ter paciência. Consigo mesmo, com Sofia, com o processo. Eduardo limpou as lágrimas, envergonhado. Desculpa, isso foi humano, Mariana completou. Foi humano, e está tudo bem. Eduardo respirou fundo, recompondo-se. O que eu faço agora? Fala com ela, Mariana sugeriu. De verdade. Pergunta o que ela quer. E esteja preparado para a resposta, seja qual for. Naquela tarde, Sofia veio à mansão. Mas dessa vez não estava animada. Estava nervosa, roendo as unhas. Eduardo a levou para o jardim, onde tinha uma vista tranquila da cidade. Sofia, ele começou, sentando-se ao lado dela no banco. Eu estraguei tudo, não foi? Sofia arregalou os olhos. O quê? Não.
O senhor tem sido incrível. Mas você está com medo, Eduardo interrompeu gentilmente. E isso é culpa minha. Sofia olhou para baixo. E se eu não for boa o suficiente? E se as pessoas verem meus desenhos e rirem? E se eu decepcionar o senhor depois de tudo que fez? Eduardo virou para ela. Sofia, posso te contar um segredo? Ela assentiu. Eu tenho medo todos os dias, ele confessou. Medo de falhar. Medo de não ser bom o suficiente. Medo de que um dia todo mundo descubra que eu não sei o que estou fazendo. E sabe o que eu aprendi? Que medo não é sinal de fraqueza. É sinal de que você está tentando algo que importa. Mas e se eu falhar? Sofia sussurrou. Então você vai ter falhado tentando, Eduardo disse. E isso ainda é mais corajoso do que nunca tentar. Mas Sofia, aqui está a parte importante. Você não precisa fazer nada disso. Não precisa expor. Não precisa estudar. Não precisa provar nada para mim ou para ninguém. Se você só quer desenhar para você, no seu caderno, no seu tempo, isso já é mais que suficiente. Sofia olhou para ele com lágrimas nos olhos. De verdade? De verdade, Eduardo confirmou. Seu talento não pertence a mim. Não pertence ao mundo. Pertence a você. E você decide o que fazer com ele. Eu só quero que você saiba que, se decidir compartilhar, vai ter pessoas que vão valorizar. Mas a escolha é sua. Sempre foi. Sofia respirou fundo. E pela primeira vez em semanas, Eduardo viu tensão deixar os ombros dela. Eu acho, ela disse lentamente, que eu quero tentar. Mas no meu tempo, com calma. Eduardo sorriu. Isso parece perfeito. E senhor Eduardo? Sofia olhou para ele. Obrigada, por me dar escolha. Meu pai, ele sempre dizia que a gente tem que lutar pelo que quer. Mas ele também dizia que às vezes a coisa mais corajosa é dizer não. Eduardo sentiu um nó na garganta. Seu pai era sábio. Era. Sofia concordou com saudade no olhar. Ele ia gostar do senhor. E naquele momento, sentado ao lado de uma menina de 12 anos que estava lhe ensinando mais sobre vida do que qualquer MBA jamais ensinou, Eduardo percebeu algo. Ele não estava salvando ninguém. Estava sendo salvo. 1 ano se passou. Eduardo estava na sala de reuniões da Almeida Tech Solutions, mas dessa vez não era para fechar contratos milionários. Era para algo completamente diferente. Na parede, havia uma apresentação projetada. Programa Talentos que Transformam. Ano 1, resultados. 10 funcionários estavam sentados à mesa, alguns trazendo seus filhos. Crianças e adolescentes de diferentes idades, cada um com um talento diferente. Música, esporte, programação, escrita, arte. E no centro estava Sofia. Mas não a menina nervosa de 1 ano atrás. Essa Sofia tinha segurança nos olhos, um portfólio debaixo do braço e um sorriso que iluminava a sala. Senhor Eduardo, Beatriz Campos, a curadora começou. Quero agradecer por criar este programa. Em 1 ano, conseguimos expor trabalhos de 7 jovens artistas. 3 deles já receberam encomendas pagas. E Sofia... Ela sorriu para a menina. Sofia acaba de ganhar uma bolsa integral em uma escola de arte. Não por influência, mas por mérito puro. A sala explodiu em aplausos. Gabriel, que estava sentado ao lado da mãe, gritou: "Essa é minha irmã!", com orgulho que fez todo mundo rir. Mas Eduardo percebeu algo. Mariana estava chorando. Não lágrimas de alegria simples, mas algo mais profundo. Ele conhecia aquele choro. Era o choro de quem carregou um peso sozinha por tanto tempo que quase esqueceu como era dividi-lo. Quando a reunião terminou e todos foram embora, Eduardo pediu que Mariana ficasse. "Você está bem?", ele perguntou. Mariana limpou as lágrimas, rindo de si mesma. "Estou mais que bem. Estou grata, não só pelo que o senhor fez pela Sofia, mas pelo que fez por tantas outras famílias. O senhor mudou vidas." Eduardo balançou a cabeça. "Não fui só eu. Foi você. Foi aquele convite que mudou tudo." "Aquele Natal", Mariana disse pensativa. "Eu quase não convidei, sabia? Achei que seria invasivo, ultrapassar limites. Mas algo me disse que o senhor precisava." "Eu precisava", Eduardo confirmou. "Mais do que você imagina. Mas Mariana, tem algo que preciso te contar. Algo que venho pensando há meses." Mariana o olhou, curiosa e levemente preocupada.
Eduardo puxou uma cadeira, sentando ao lado dela como sempre fazia agora. Não mais como patrão e empregada, mas como amigos. Lembra quando você me perguntou por que eu estava fazendo tudo isso? Ele começou. E eu não sabia responder direito? Mariana assentiu. Agora eu sei, Eduardo disse. Eu estava tentando preencher um vazio, tentando comprar significado. Mas no processo, descobri algo. Não era o programa que precisava existir. Era eu que precisava aprender a ver as pessoas. De verdade. Ele respirou fundo. Passei a vida construindo uma empresa, acumulando conquistas, mas nunca construí nada que realmente importasse. E então vocês apareceram, você, Sofia, Gabriel, e me mostraram que eu tinha esquecido como viver. Senhor Eduardo. Mariana começou, mas ele levantou a mão. Me deixa terminar, ele pediu. Esse ano trabalhei menos, lucrei menos, fechei menos contratos. E sabe o que aconteceu? Fui mais feliz do que nos últimos 20 anos juntos, porque finalmente entendi o que meu pai nunca entendeu. Sucesso sem propósito é só barulho. Eduardo se levantou, andando até a janela. Lá fora, a cidade estava iluminada. Era véspera de Natal novamente. Você já pensou no que vai fazer hoje à noite? Ele perguntou. Mariana sorriu. O de sempre. Ceia em casa, nós três, nada sofisticado. Eduardo virou para ela, e Mariana viu algo em seus olhos. Nervosismo. Posso ir de novo? Ele perguntou. E havia uma vulnerabilidade ali que a surpreendeu. Sei que é a tradição de vocês, e não quero invadir, mas eu... Senhor Eduardo, Mariana interrompeu sorrindo. O senhor sempre foi bem-vindo, sempre. O rosto de Eduardo se iluminou de uma forma que ela raramente via. Naquela noite, Eduardo chegou à casa de Mariana com sacolas. Mas não eram presentes caros ou exagerados. Era massa fresca que ele tinha aprendido a fazer em uma aula de culinária que começou a frequentar. Era vinho simples da padaria da esquina. Era um jogo de tabuleiro que ele tinha visto Gabriel olhando em uma loja. Eram coisas pequenas, pessoais, pensadas. Tio Eduardo, Gabriel correu para abraçá-lo. Em algum momento do ano, Eduardo tinha deixado de ser Senhor Eduardo e se tornado Tio Eduardo. Ele nunca tinha perguntado quando ou por quê, só aceitou com gratidão. Sofia apareceu da cozinha, cheirando a tempero e alegria. Tio, vem ver! Eu fiz o molho sozinha dessa vez. Eduardo seguiu ela até a cozinha, onde panelas borbulhavam e o cheiro da ceia enchia a casa. Era caótico, barulhento, perfeito. Durante o jantar, Gabriel não parou de falar sobre o time de futebol, onde tinha conseguido uma vaga através de um dos contatos do programa. Sofia mostrou esboços de um projeto que estava desenvolvendo para a escola nova. Mariana contou sobre como tinha voltado a estudar pedagogia à noite, graças a uma bolsa da empresa. E Eduardo apenas escutava, e ria, e pertencia. No meio da sobremesa, Sofia de repente se levantou. Tenho uma coisa para você, tio Eduardo. Ela disse, saindo correndo para o quarto. Ela voltou segurando um quadro emoldurado. Eduardo reconheceu imediatamente. Era o desenho dele sentado sozinho na mansão. Aquele que Sofia tinha feito 1 ano atrás. Mas agora, ao lado dele, ela tinha adicionado algo. Tinha desenhado a si mesma, Gabriel e Mariana entrando pela porta. E Eduardo no desenho não estava mais curvado e pequeno. Estava se levantando de braços abertos, recebendo-os. A legenda dizia, a casa mais cara do mundo, que finalmente virou um lar. Eduardo não conseguiu segurar as lágrimas dessa vez. Nem tentou. Sofia, isso é... Ele não conseguiu terminar a frase. É para você lembrar, Sofia disse. Os próprios olhos marejados. Lembrar que o senhor não está mais sozinho. E nunca mais vai estar, se a gente puder evitar. Eduardo abraçou a menina com força. Depois Gabriel, depois Mariana. E ali, naquela casa minúscula que cabia dentro da sua sala, Eduardo percebeu que tinha encontrado algo que procurou a vida inteira sem saber. Família. Não de sangue, não de obrigação, mas de escolha, de amor, de presença. Mais tarde naquela noite, quando as crianças foram dormir, Eduardo e Mariana ficaram na varanda, vendo os fogos de artifício explodirem no céu. Obrigado, Eduardo disse baixinho. Por quê? Mariana perguntou. Por ter visto algo em mim que eu não via.
ele disse, por ter tido coragem de me convidar quando qualquer outra pessoa teria apenas sentido pena de longe. Por ter me ensinado que riqueza não tem nada a ver com dinheiro. Mariana encostou a cabeça no ombro dele, um gesto de amizade profunda. Você sabe o que eu aprendi esse ano? Ela disse. Que todo mundo está sozinho até alguém ter coragem de estender a mão. E que às vezes, salvar alguém é a forma de a gente se salvar também. Eduardo olhou para o céu, onde as luzes explodiam em cores. Ano que vem, ele disse, quero fazer algo. O quê? Quero que essa mesa tenha mais cadeiras, Eduardo disse. Quero encontrar outros Eduardos por aí, pessoas sozinhas, perdidas, esquecidas. E quero criar algo maior, não apenas um programa corporativo, mas um movimento. Um lugar onde as pessoas possam se conectar de verdade. Mariana sorriu. Isso parece lindo e trabalhoso. Muito, Eduardo admitiu. Mas dessa vez, eu sei por que estou fazendo. Não para preencher um vazio, mas para multiplicar o que encontrei. Para que outros possam sentir o que senti quando você me perguntou aquela frase. Qual frase? Mariana perguntou, já sabendo a resposta. Eduardo sorriu. E era o sorriso de um homem que finalmente tinha encontrado seu caminho. Quer jantar na minha casa? Os fogos continuaram explodindo. A cidade continuou celebrando. E naquela casa pequena, numa rua simples, num bairro esquecido pelos mapas de luxo, acontecia o maior milagre de todos. Um homem que tinha tudo aprendeu que não tinha nada. E uma família que não tinha nada lhe ensinou que tinha tudo. E juntos, descobriram que a verdadeira riqueza nunca foi sobre o que você tem. É sobre quem você tem. É sobre quem você escolhe ser. E é sobre ter a coragem de abrir a porta quando alguém bate. Porque às vezes a pessoa do outro lado da porta não está apenas visitando, está salvando você. 6 meses depois. A nova sede da Fundação Mesas Compartilhadas foi inaugurada num sábado ensolarado. Eduardo cortou a fita ao lado de Mariana, agora diretora pedagógica do projeto, Sofia, Gabriel e dezenas de outras famílias que tinham sido transformadas. O projeto era simples: conectar pessoas solitárias com famílias dispostas a abrir suas mesas. Não era sobre dinheiro, era sobre presença. E quando perguntaram a Eduardo o que o inspirou, ele apontou para uma moldura na parede da entrada. Era o desenho de Sofia, a casa vazia que virou lar. E embaixo uma placa com os dizeres: tudo começou com um convite. Tudo mudou com um sim. E ninguém jamais precisará jantar sozinho novamente. Faltavam 3 semanas para o Natal. Eduardo estava no escritório da Almeida Tech, mas sua mente estava em outro lugar. Sobre a mesa, havia uma lista escrita à mão. Algo que ele nunca fazia. Sempre usava tablets, aplicativos, assistentes digitais. Mas aquilo precisava ser pessoal. A lista tinha apenas 3 nomes: Mariana, Sofia, Gabriel. E ao lado de cada nome, um ponto de interrogação gigante. O que você dá para as pessoas que te deram tudo? Ele podia comprar qualquer coisa. Um carro para Mariana. Equipamentos profissionais de arte para Sofia. O videogame que Gabriel sempre quis. Mas toda vez que pensava nisso, ouvia a voz de Mariana. O senhor não pode comprar significado. Batidas na porta o tiraram dos pensamentos. Senhor Eduardo? A secretária Paula entrou. A senhora Mariana está aqui. Diz que é urgente. O coração de Eduardo disparou. Urgente? As crianças estavam bem? Mariana entrou com uma expressão que ele não conseguia ler. Preocupação? Tristeza? O que aconteceu? Eduardo se levantou imediatamente. Mariana respirou fundo. Senhor Eduardo, preciso me despedir. O mundo de Eduardo parou. O quê? Ele sussurrou. Recebi uma proposta. Uma escola estadual em outra cidade precisa de coordenadora pedagógica. É a oportunidade que eu esperava há anos. Salário melhor, chance de fazer diferença em grande escala. Mariana olhou para baixo. Mas fica a 2 horas daqui. Teríamos que nos mudar. Eduardo sentou pesadamente. Claro que ela iria. Era o próximo passo natural. Era o que ele deveria querer para ela. Mas tudo o que conseguia sentir era o vazio voltando. Isso é maravilhoso, Mariana. Ele forçou as palavras. Você merece. Mas as crianças? Mariana continuou, a voz trêmula. Sofia está no meio do curso.
Gabriel acabou de entrar no time. Eles têm amigos aqui. E você... Ela parou. Eu vou ficar bem. Eduardo mentiu. Sempre fiquei. Mariana o encarou. Não, você não vai. E eu também não. Eduardo olhou para ela, confuso. Sabe qual é o problema? Mariana disse, as lágrimas começando a cair. Eu passei 10 anos trabalhando para conseguir essa oportunidade. 10 anos sonhando com isso. E agora que está aqui, na minha frente, tudo o que consigo pensar é: não quero ir. Porque aqui, nesta cidade, nesta casa, com você, nós finalmente temos uma família de novo. Eduardo sentiu algo quebrar dentro dele. Não de dor, de alívio. Mas eu não posso pedir para você ficar, ele disse. Seria egoísmo meu. E seria egoísmo meu ir, Mariana respondeu. Porque não seria só deixar um emprego. Seria deixar você. O silêncio que se seguiu foi carregado de tudo que eles nunca tinham dito. Mariana. Eduardo começou, escolhendo cada palavra com cuidado. Você me salvou. Você e as crianças me mostraram que eu estava vivendo errado, que tinha desperdiçado anos perseguindo coisas que não importavam. E agora vocês são o que importa. Mas eu não posso ser a razão de você não seguir seus sonhos. E se meu sonho mudou? Mariana perguntou baixinho. Eduardo piscou. O quê? Durante anos meu sonho era ser coordenadora. Mas nos últimos meses, descobri outro sonho. Um sonho que nem sabia que tinha. Ela se aproximou. Sonho em ver Sofia crescer aqui, perto de você. Sonho em ver Gabriel jogar futebol nos finais de semana enquanto você grita mais alto que eu na arquibancada. Sonho em continuar te ensinando que família não é perfeita, mas é real. Eduardo não conseguiu segurar as lágrimas. Você tem certeza? Não, Mariana admitiu rindo e chorando ao mesmo tempo. Mas aprendi com alguém muito sábio que medo é o preço da coragem. Eduardo sorriu através das lágrimas. Onde você ouviu isso? De uma menina de 12 anos que aprendeu com a mãe dela. Eles se abraçaram. Não como patrão e empregada, não como professor e aluno, mas como família. Quando se separaram, Eduardo limpou as lágrimas e disse: tenho uma proposta. Mariana arqueou a sobrancelha. Se for me oferecer dinheiro. Não é dinheiro, Eduardo interrompeu. É uma posição. Diretora do programa Talentos que Transformam. Salário justo, não por caridade, mas porque você é a pessoa mais qualificada que conheço. Você vai coordenar, expandir, fazer crescer, vai impactar centenas de famílias. Não precisa ir para outra cidade para fazer diferença. Pode fazer aqui. Mariana olhou para ele processando. Você está oferecendo um emprego de verdade? Estou oferecendo um propósito, Eduardo corrigiu. E uma chance de construir algo juntos. Não como favor, como parceiros. Mariana se sentou, as mãos tremendo. Eu preciso pensar. Claro, sem pressão. Mas Mariana? Eduardo esperou ela olhar para ele. Seja qual for sua decisão, você sempre terá um lugar aqui. Na empresa, na minha vida. Vocês três são minha família agora. E famílias não se abandonam. Naquela noite, Eduardo estava em casa quando recebeu uma mensagem de Sofia. Tio Eduardo, a mamãe contou sobre a proposta. Eu sei que a decisão é dela, mas queria que soubesse. Você é a melhor coisa que aconteceu pra gente depois que perdemos meu pai. A gente te ama, Sofia. Eduardo olhou para a mensagem por longos minutos. Depois, digitou. Eu também amo vocês, mais do que palavras podem dizer. Era a primeira vez que ele dizia isso para alguém em mais de 20 anos. 2 dias depois, Mariana chegou no escritório com um sorriso. Aceito, ela disse. A posição, o desafio, tudo. Mas com uma condição. Qual? Que você pare de trabalhar todo fim de semana e vá aos jogos do Gabriel comigo. E que apareça nas exposições da Sofia. E que... Ela hesitou. E que jante com a gente pelo menos 2 vezes por semana. Não como patrão, como família. Eduardo sentiu o sorriso mais genuíno de sua vida se formar. Isso não é uma condição. É um privilégio. Uma semana antes do Natal, Eduardo finalmente descobriu o presente perfeito. Não eram joias. Não eram eletrônicos. Não era dinheiro. Ele tinha emoldurado algo. A lista original do programa Talentos que Transformam, escrita à mão por ele, com o nome de Sofia como primeira beneficiária.
Ao lado, uma foto do dia que ela ganhou a bolsa integral. E embaixo, uma placa gravada. Para Mariana, Sofia e Gabriel. Vocês não foram meu projeto. Foram minha salvação. Obrigado por me ensinarem que o maior presente não se compra. Se vive. Com amor, Eduardo. Quando Eduardo embrulhou o presente naquela noite, percebeu algo extraordinário. Pela primeira vez em décadas, ele estava animado para o Natal. Não porque ia dar presentes caros, mas porque ia passar com as pessoas que faziam tudo valer a pena. E quando olhou no espelho antes de dormir, ele viu algo que não via há anos. Um homem feliz. Não perfeito, não sem medos ou dúvidas, mas genuinamente, profundamente feliz. Porque tinha finalmente entendido a lição mais importante de todas. Riqueza não é o que você acumula, é o que você multiplica no coração dos outros. E Eduardo finalmente era rico de verdade. 1 ano havia se passado desde aquela primeira noite. Eduardo estava na sala da sua mansão, mas não estava sozinho. Mariana estava na cozinha com Sofia, preparando a ceia. Gabriel corria pelo corredor perseguindo o cachorro que Eduardo tinha adotado 3 meses atrás. Um vira-lata chamado Sorte, resgatado de um abrigo. A mesa de jantar, que sempre esteve vazia, agora tinha 8 cadeiras ocupadas. Dona Carmen, a vizinha de Mariana, estava ali. Regina e seu filho Lucas, do programa Talentos que Transformam. Beatriz Campos, a curadora, e uma cadeira vazia, com uma vela acesa. É para meu pai. Sofia tinha explicado mais cedo. A mamãe sempre coloca uma cadeira para ele no Natal, para lembrar que ele ainda está com a gente de outro jeito. Eduardo tinha sentido um nó na garganta. E pela primeira vez tinha colocado uma cadeira a mais também, para o seu próprio pai. Não com raiva, mas com perdão. O telefone de Eduardo tocou. Era Cláudio, o diretor financeiro. Senhor Eduardo, desculpe incomodar no feriado, mas os números do último trimestre chegaram. O programa Talentos que Transformam... Eduardo fechou os olhos, esperando as más notícias. Superou todas as expectativas. Cláudio continuou, a voz misturando surpresa e respeito. A produtividade dos funcionários aumentou 23%. A retenção de talentos está no melhor índice em 10 anos. E 5 clientes novos fecharam contratos depois de conhecerem o programa. Senhor Eduardo, eu estava errado. Isso não era desperdício, era investimento. Eduardo sorriu. Obrigado por ligar, Cláudio. Aproveite o Natal com sua família. Quando desligou, Mariana estava na porta, observando. Boas notícias? Ela perguntou. As melhores, Eduardo disse. Mas não pelos números. Porque finalmente alguém entendeu que pessoas não são recursos, são propósito. Mariana se aproximou. Você mudou muitas vidas esse ano, Eduardo. Era a primeira vez que ela o chamava pelo primeiro nome na frente de todos. Não era mais Senhor Eduardo. Era só Eduardo. Família. Não fui só eu, ele disse. Foi você. Foi aquele convite. Sabe o que eu percebi? Mariana sentou ao lado dele. Naquele Natal, quando te convidei, eu achei que estava te ajudando. Mas a verdade é que eu também estava sozinha. Eu tinha as crianças, tinha trabalho, mas estava vazia por dentro. Estava apenas sobrevivendo, não vivendo. Eduardo olhou para ela surpreso. Você me lembrou que ainda posso sonhar. Mariana continuou. Que ainda posso construir algo maior. Que perder meu marido não significava perder minha vida. Então, obrigada por aceitar aquele convite, por nos deixar te amar. Eduardo pegou a mão dela. Obrigada a você, por ter tido coragem de perguntar. Hora da ceia! Gabriel gritou da cozinha, quebrando o momento com perfeita inocência infantil. Todos se reuniram ao redor da mesa. Eduardo olhou para cada rosto. Dona Carmen, que tinha perdido o marido há 15 anos e passava todos os natais sozinha até aquele. Lucas, que agora tocava violão em apresentações escolares e sonhava com uma banda. Regina, que tinha voltado a estudar enfermagem. Beatriz, que tinha expandido a galeria comunitária para 3 bairros. Sofia, que tinha começado a dar aulas de arte para crianças carentes aos sábados. Gabriel, que marcou 3 gols no último campeonato e usava a camisa com orgulho. E Mariana, a mulher que tinha salvado ele sem nem saber que estava se salvando também. Antes de comerem, foi Gabriel quem pediu para dar as mãos.
Eu quero agradecer, ele disse, com aquela empolgação que só crianças têm. Porque ano passado a gente era só nós 3, e esse ano a gente é um monte. E porque o tio Eduardo não fica mais sozinho, e a mamãe sorri mais, e a Sofia não chora mais de noite achando que não é boa o suficiente. Gabriel. Sofia ficou vermelha, mas Gabriel continuou. E porque mesmo sem meu pai aqui, eu sei que ele está feliz. Porque a gente está feliz. E família é isso, fazer os outros felizes. Houve um silêncio emocionado. Então Eduardo ergueu o copo. Eu tenho algo a dizer. Todos olharam para ele. Há um ano, eu estava nesta mesma sala, olhando para o mesmo céu, vendo os mesmos fogos, mas estava completamente sozinho. Eu tinha construído um império, acumulado conquistas, mas não tinha construído nada que realmente importasse. Eu estava rico em tudo, exceto no que vale a pena. Eduardo olhou para Mariana. E então alguém teve a coragem de fazer uma pergunta simples. Quer jantar na minha casa? E essa pergunta mudou tudo. Não imediatamente, não magicamente, mas dia após dia vocês me ensinaram que eu estava vivo, mas não estava vivendo. Ele se levantou, pegando uma pasta que estava em uma cadeira ao lado. E por isso, hoje eu tenho um anúncio. Eduardo abriu a pasta. A Fundação Mesas Compartilhadas foi oficialmente registrada esta semana. Não é apenas uma extensão da empresa. É uma organização independente dedicada a conectar pessoas solitárias com famílias dispostas a abrir suas mesas. Gaspes ao redor da mesa. Mariana será a diretora executiva. Sofia será nossa primeira embaixadora jovem, mostrando como arte transforma. E Gabriel? Ele olhou para o menino. Você vai nos ajudar a lembrar que alegria não se compra, se compartilha. Lágrimas escorriam pelos rostos de todos. Mas o mais importante, Eduardo continuou, a voz embargada, é que esta fundação não é sobre caridade, é sobre conexão. Porque aprendi que ninguém salva ninguém sozinho. Nós nos salvamos juntos. Ele levantou o copo mais alto. Então este brinde não é para o sucesso, não é para o dinheiro, não é para conquistas. É para cada pessoa nesta mesa, para cada história aqui, para cada coração que teve coragem de se abrir quando seria mais fácil se fechar. Todos levantaram os copos, muitos chorando abertamente. E para todos que estão passando este Natal sozinhos, Eduardo disse, olhando para além da mesa como se falasse para o mundo inteiro. Para todos que acham que é tarde demais para mudar. Para todos que esqueceram o que é ter uma família. Para todos que têm medo de se abrir. Este brinde é para vocês também. Porque nunca é tarde, nunca é impossível. E nunca, nunca você está sozinho de verdade. Basta ter coragem, Sofia adicionou suavemente, de aceitar o convite. Os copos se chocaram. Abraços aconteceram. Risadas ecoaram pela mansão, que pela primeira vez em décadas estava viva. Mais tarde naquela noite, depois que todos foram embora e as crianças dormiram no quarto de hóspedes, Eduardo e Mariana estavam na varanda vendo os últimos fogos do ano. Você sabe, Mariana disse, que meu marido sempre dizia uma coisa antes de partir. Eduardo esperou. Ele dizia, se eu partir antes de você, não fique presa ao passado. Construa um novo futuro. E quando encontrar alguém que faça você sorrir de novo, não tenha medo de recomeçar. Eduardo olhou para ela. E você encontrou? Mariana virou para ele, os olhos brilhando. Encontrei uma família. Encontrei propósito. Encontrei você. Eduardo pegou a mão dela. Eu não sei ser perfeito. Ainda tenho muito a aprender. Ainda erro. Ainda tenho medo. Eu também, Mariana disse. Mas talvez seja disso que família se trata. Não de ser perfeito, mas de ser presente. Eles ficaram ali, mãos dadas, vendo a cidade celebrar. E Eduardo percebeu que tinha encontrado algo que procurou a vida inteira sem saber o nome. Lar. Não um lugar, mas pessoas. Pessoas que veem suas falhas e ficam. Pessoas que testemunham suas quedas e ajudam a levantar. Pessoas que transformam mansões vazias em lares cheios de vida. 3 anos depois, a Fundação Mesas Compartilhadas tinha crescido além de qualquer expectativa. 1.200 famílias conectadas. 7 cidades alcançadas. Centenas de histórias de solidão transformada em conexão. Sofia, agora com 15 anos,
Tinha sua própria exposição permanente em uma galeria. 50% de suas vendas iam para a fundação. Gabriel tinha se tornado capitão do time juvenil e dava aulas gratuitas de futebol para crianças de baixa renda todos os sábados. Mariana tinha sido convidada para palestrar em conferências nacionais sobre transformação social. E Eduardo? Eduardo tinha vendido 70% da Almeida Tech Solutions. Não porque estava falindo, mas porque não precisava mais provar nada. Ele agora passava 3 dias por semana na fundação. E nos outros 4, estava presente. Em jogos de futebol, em exposições de arte, em jantares sem pressa. Estava vivendo. No evento de aniversário de 3 anos da fundação, pediram para Eduardo fazer um discurso. Ele subiu ao palco, olhou para a multidão e disse apenas isto: há 3 anos, alguém me fez uma pergunta que mudou minha vida. Hoje, eu passo essa pergunta adiante. Conhece alguém que vai passar o feriado sozinho? Convide. Conhece alguém que está perdido? Estenda a mão. Conhece alguém que esqueceu como sorrir? Dê um motivo. Ele fez uma pausa, deixando as palavras penetrarem. Porque no final, não vamos ser lembrados pelo que acumulamos. Vamos ser lembrados por quantas mesas compartilhamos, por quantas mãos seguramos, por quantos corações tocamos. E então, com a voz embargada, mas firme, Eduardo disse as palavras que se tornariam o lema da fundação. A verdadeira riqueza não está no que você tem. Está em quem você se torna quando decide que ninguém deveria jantar sozinho. A plateia se levantou em aplausos, mas Eduardo não estava olhando para a multidão. Estava olhando para Mariana, Sofia e Gabriel na primeira fileira. Sua família, não de sangue, mas de escolha, de coragem, de amor. E quando seus olhos se encontraram, todos entenderam a mesma verdade. Às vezes, tudo o que precisamos para mudar uma vida é ter coragem de fazer uma pergunta. Quer jantar na minha casa?